No domínio analógico, todo o caminho e armazenamento do áudio é feito através de sinais elétricos que sofrem perdas nesse caminho, tendo sua qualidade deteriorada. O armazenamento em fita analógica magnética também sofre perdas físicas, que podem levar à inutilização da fita e da gravação. Em alguns casos, é necessário aquecer a fita em um forno num processo chamado baking, para que seu conteúdo possa ser transferido para outro formato. Muitos engenheiros utilizam caminhos bem curtos e equipamentos e fitas de alta qualidade para diminuir qualquer tipo de perda. Os problemas são custo de cada fita, limite de duração de gravação, limite do número de pistas e o seu ruído ou chiado característico, o tape hiss. Quando somamos sinais multipista vindo de uma fita analógica, esse ruído fica bem evidente. Existem sistemas de redução de ruído que foram feitos para diminuir esse problema. A fita magnética analógica ainda é usada por causa de sua característica única de timbre. Muitos afirmam que ela tem um som agradável e não fatigante. Alguns engenheiros utilizam a fita para gravação, se aproveitando do seu timbre, passando em seguida para o domínio digital para armazenamento e mixagem. No domínio digital, parte do caminho continua sendo analógico, como na gravação através de microfones e captadores, reprodução e processamento externo analógico. Na gravação, o sinal analógico captado por microfones, DIs e captadores seguem para pré-amplificadores de microfone e linha, processamento de equalização e dinâmicos, se esse for o caso, e então enviado a um conversor analógico digital ou ADC. O sinal digital então é enviado ao seu meio de armazenamento. Na reprodução, o sinal digital é enviado ao conversor digital analógico ou DAC, e assim segue no domínio analógico até o sistema de monitoração. No processamento analógico externo, o sinal passa pelo conversor digital analógico, é processado e, se for um processo por insert ou send return, ele segue para o conversor analógico digital para voltar ao domínio digital. Nesse caso, pode-se gravar esse sinal em uma nova pista ou usá-lo em tempo real na mixagem. A vantagem do armazenamento digital é que a gravação não sofre perdas com o passar do tempo, como em uma fita magnética analógica. Se você fizer backups em diferentes locais, físicos em nuvem, por exemplo, e sempre atualizar seus meios digitais de armazenamento, a gravação pode durar muito tempo sem deterioração. A qualidade do conversor AD-DA é essencial para se ter uma captação e reprodução fiel. Os conversores podem ser autossuficientes ou standalone ou integrados a uma placa de áudio. Eles também podem ser AD, DA ou ADDA. Os conversores integrados a uma placa de áudio têm a vantagem de se comunicar diretamente com o computador. Os conversores autossuficientes têm entradas e saídas digitais, AES, SPDIF, ADAT, etc., que devem ser conectados a uma placa de áudio que tem essas conexões para se comunicar com o computador. Pode parecer uma desvantagem, mas muitas vezes esses conversores autossuficientes têm uma qualidade superior aos integrados a uma placa de áudio. Para fazer uma escolha, vamos discutir as características que influenciam na qualidade dos conversores. Fabricantes de conversores podem usar diversos tipos de tecnologia de conversão, como o Sigma Delta, R2R, Successive Approximation, Oversampling, Flash Converters, mas a implementação é que define sua qualidade. Não vamos entrar em detalhes sobre o processo de desenvolvimento, mas sim sobre as características que os fabricantes buscam para tornar seu produto melhor. Essas características são as mesmas que devemos observar na escolha de um conversor. Fabricantes mostram as características técnicas de diferentes maneiras e vamos discutir aqui as principais. Muitas dessas características técnicas estão presentes em descrições de outros tipos de equipamentos, então é importante conhecermos seu significado. Devemos lembrar que os conversores têm circuitos analógicos e digitais, e suas características da conversão AD podem ser diferentes da conversão DA. A relação sinal-ruído, SNR ou noise floor nesse caso, é a medida que compara o nível máximo de sinal com ruído no circuito do conversor. Essa medida normalmente é feita filtrando o sinal com uma curva de frequência baseada na resposta de frequência do ouvido humano, o chamado A-weighted, ou se não, sem filtros, o chamado unweighted. Ela é medida em decibéis, menos 130 dB, mais ou menos 1 dB from full scale, A-weighted, ou menos 126 dB, mais ou menos 0,5 dB from full scale, A-weighted, por exemplo. E nesse caso, quanto menor seu valor, menor será o volume do ruído. Lembrando que, como esses valores normalmente são representados por números negativos, menos 130 dB é menor que menos 126 dB. O ruído sempre está presente em circuitos,
mas seu volume determina a qualidade da conversão. Quanto menor o ruído, melhor será a conversão. Afinal, queremos ouvir sons e não ruído. O alcance dinâmico ou dynamic range é a diferença entre os níveis de sinal mais baixo e mais alto que o circuito consegue captar e reproduzir. Ele normalmente é apresentado em dB dessa maneira, 110 dB. Se o alcance for maior, podemos ouvir e reproduzir os sons mais baixos mais claramente. A distorção harmônica total, ou THD do circuito, é a razão entre a soma de potência dos componentes harmônicos e a potência da frequência fundamental. Mas o que isso significa? Quando passamos um sinal em um circuito elétrico, ele cria múltiplos desse sinal, chamados de harmônicos. A distorção harmônica é medida em percentagem, 0,0005%, por exemplo. Quanto menor a porcentagem, menor essa distorção. Queremos ouvir o sinal original e não a distorção harmônica. Alguns fabricantes expressam o ruído associado a THD dessa maneira: THD mais N menos 112 dB, 0,0009%. A resposta de frequência relacionada ao circuito deve ter o maior alcance possível, da menor até a maior frequência, e ser a mais plana possível, com a variação mínima, medida em mais ou menos dB. Exemplo, 1 Hz a 20 kHz, mais ou menos 0,01 dB. Crosstalk ou vazamento entre canais é medido em dB e normalmente apresentado como crosstalk rejection, rejeição de vazamento, ou channel separation, separação de canal. Eles são expressos normalmente dessa forma: crosstalk rejection maior que 120 dB. Quanto maior o crosstalk rejection, menos vazamento, por exemplo, temos em um sinal estéreo, sinal esquerdo vazando para o sinal direito e vice-versa. Jitter se relaciona ao circuito digital e pode ser descrito como a variação indesejada do clock ou relógio do conversor. Imagine que o relógio do seu carro está sempre atrasado em relação ao celular, e ele vai aumentando essa diferença com o tempo. Os conversores também têm um relógio ou clock, e sua precisão é essencial para a qualidade de gravação e reprodução. Se o clock está adiantado ou atrasado, chamamos essa variação de jitter. O jitter normalmente é medido em picosegundos dessa maneira, 0,54 picosegundos. Procuramos sempre a menor variação possível. Existem outras características técnicas, mas essas são as mais comuns nas descrições dos conversores. A maioria das DAWs utiliza áudio digital do sistema PCM, Pulse Code Modulation, ou modulação por código de pulso. Quando vamos fazer uma música, a primeira coisa que o programa de áudio pede é o sample rate e bit depth que você quer usar na gravação. Mas o que eles significam e como influenciam no áudio? Imagine um GPS. Ele entende que estamos em movimento porque, por exemplo, a cada 1 segundo, o GPS manda a informação de posicionamento para o satélite. Assim, sabemos onde estamos a cada 1 segundo. Se o GPS mandar a informação de posicionamento a cada 1 minuto, seria difícil encontrarmos nosso caminho. Essa frequência com que o GPS manda a informação de posicionamento é chamada de sample rate ou taxa de amostragem. Quanto maior a frequência, mais rápido o GPS responde à nossa movimentação. O mesmo ocorre no áudio. Segundo o teorema de Nyquist, aplicado no nosso caso de áudio digital, para conseguirmos gravar e reproduzir até 20 kHz, que é aproximadamente a frequência máxima que os humanos conseguem ouvir, precisamos de um sample rate 2 vezes o valor dessa frequência, nesse caso 40 kHz. No áudio profissional, o sample rate mínimo recomendado é de 44,1 kHz. O sample rate, então, determina a frequência máxima de gravação e reprodução possível. O bit depth, profundidade de bit em tradução literal, está associado ao dynamic range ou alcance dinâmico. O alcance dinâmico do ouvido humano é de aproximadamente 120 dB. Isso quer dizer que a diferença entre nossa percepção de silêncio até a percepção de dor causado pelo alto nível de pressão sonora tem 120 dB, ou seja, a diferença entre volume mínimo e máximo que conseguimos ouvir tem 120 dB. O bit depth pode ser fixed point, ponto fixo, ou floating point, ponto flutuante. Em 16 bits, temos um dynamic range de aproximadamente 96 dB, e em 24 bits, 144 dB, ambos ponto fixo. Uma vantagem em se gravar em 24 bits, por exemplo, seria gravar usando um conversor que tem mais de 120 dB de SNR. Assim, aproveitamos esse SNR totalmente. Se gravamos em 16 bits,
por causa de seu Dynamic Range de 96 dB, perdemos a definição dos sons mais baixos. Em 32 bits floating point ou ponto flutuante, o Dynamic Range teórico é de aproximadamente 1.500 dB. Muitos fabricantes utilizam essa tecnologia principalmente para gravadores usados em locações com situações difíceis de se controlar níveis de gravação, como entrevistas em locais abertos. Variações de nível podem clipar ou deixar ruído aparente, e a gravação em 32 bits veio para resolver muito desses problemas. Após a captação do áudio, ele pode ser levado a uma DAW que trabalha com 32 bits e ser facilmente corrigido, atenuando para tirar saturação ou aumentando o ganho sem ruído aparente. Além disso, sempre que fazemos algum tipo de processamento digital, como volume ou equalização, o bit depth aumenta por causa dos cálculos feitos no processo. Isso independente de qual bit depth o áudio foi gravado. Atualmente, as DAWs usam 32 bits floating point como resultado. Se você fizer um bounce do master para 24 ou 16 bits sem utilizar um jitter apropriado, poderá ter problemas de quantização como criação de harmônicos. O ideal é sempre trabalhar em 32 bits floating point e finalizar a mixagem ou stems em um arquivo também 32 bits floating point para ser entregue à masterização. O jitter é um ruído normalmente adicionado ao áudio durante a conversão e redução de bit depth. Parece estranho termos que colocar um ruído no nosso áudio, mas o jitter evita problemas de distorção de quantização, como criação de harmônicos e outros efeitos indesejados durante a conversão AD/DA. Normalmente os conversores aplicam esse processo automaticamente, mas é sempre bom verificar nos manuais. Outro uso do jitter é quando vamos diminuir o bit depth, por exemplo, de 32 bits floating point para 24 bits, 32 bits floating point para 16 bits ou 24 bits para 16 bits. Nesse caso, aplicamos o jitter como último processo antes de fazer a conversão de bit depth, último plugin no master, por exemplo. Existem vários fabricantes de jitter e normalmente as DAWs já vêm com um nativo. Eles podem ter opções de equalização do jitter para evitar que ele esteja presente nas frequências mais audíveis e para qual bit depth você vai fazer a conversão. No final, serão sempre nossos ouvidos que irão julgar qual a melhor curva de equalização para o jitter.